Honorários recursais. O CPC trouxe uma novidade muito importante e que deve ser objeto das questões daqui para frente. Trata-se da majoração dos honorários na fase recursal. O que isso significa? Que no julgamento do recurso, os honorários serão majorados para recompensar o trabalho adicional, e isso é muito importante, realizado em grau de recurso. O que isso significa? Que o advogado, o procurador, que trabalhou no recurso, será recompensado pelo trabalho na fase recursal. Como é que funcionava antes? O juiz fixava o percentual de honorários na sentença e era possível aumentar ou diminuir esse valor. Atualmente, esse percentual poderá ser aumentado só e somente só pelo trabalho desenvolvido pelo advogado na fase recursal. Então nós vamos separar os trabalhos até a sentença. Ele vai ser remunerado por aquilo. Após a sentença, ele será remunerado pelo trabalho na fase recursal. E é muito importante você observar o seguinte: majoração de honorários recursais. Um tema muito importante e que, por ser uma novidade no Código, deve ser objeto das questões nas provas que você vai realizar. O tema está previsto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. O que diz o Código? Que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários. O que significa isso? Majorar os honorários significa recompensar o trabalho adicional realizado em grau de recurso. Isso significa que agora o trabalho realizado pelo advogado ao recorrer será objeto de remuneração pelos honorários. Isso é uma novidade, por quê? Porque antes os honorários eram fixados na sentença e depois eventualmente discutidos no processo, se para serem aumentados ou reduzidos. Agora não. Agora o juiz fixará os honorários no momento da sentença e o tribunal poderá fixar os honorários no momento do julgamento do recurso. Importante que você se atente a isso. Os honorários não poderão ultrapassar o limite de 1 até 20 salários mínimos. Por que de 1 a 20 salários mínimos? Porque em condições normais os honorários serão fixados entre 10% e 20% e quando a Fazenda Pública for parte no processo, eles poderão variar entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte. Então como é que vai funcionar? Imagine que na sentença os honorários foram fixados em 10%. Na fase recursal, os honorários poderão ser fixados em até 20%, ou seja, mais 10%. Totalizando 20%. Marion, é possível que os honorários sejam fixados em 25%, 10% na sentença e 15% na fase recursal? Não. Por quê? Porque eu tenho que observar o limite inserido nos parágrafos 2º e 3º, que estipulam um máximo de 20% na fixação dos honorários.